Bom dia, irmãos. Meu nome é Rubens, sou trabalhador voluntário desta casa e nesta manhã nós vamos expor com o tema Leon Denis, filósofo e estudioso da doutrina espírita, que no dia de hoje se completa 90 anos de sua desencarnação. Façamos a nossa prece. Pai de bondade, fonte da sabedoria, te agradecemos por esta manhã de sol, por este lindo dia em que nos traz a tua casa para refletirmos sobre os teus ensinamentos, trazido através dos bons espíritos e das grandes almas que encarnaram para ajudar o nosso progresso. Agradecemos, Senhor, pela bênção do corpo físico, da saúde e pela alegria de estar em comunhão contigo por meio da prece. Obrigado, Senhor. Doze de abril é o dia em que o grande espírita Leon Denis desencarnou após cumprir uma longa trajetória de vida a serviço do bem e da paz neste mundo. E no mês em que a nossa casa completa 100 anos de atividade, estamos rememorando os 90 anos em que desencarnou esta grande personalidade do conhecimento espírita. Leon Denis nasceu na cidade de Fogue, na França, em 1º de janeiro de 1846. Nasceu em família simples, de poucos recursos, e desde cedo conheceu os trabalhos manuais em que precisou se dedicar para auxiliar a família. Estudou apenas o curso primário na escola regular, em função das dificuldades da sua família. Mas seu espírito, desde cedo, tinha grande interesse pelo conhecimento. Ele era uma pessoa disciplinada desde a infância, com o trabalho, com o afeto à família. E desde jovem, gostava muito de olhar as livrarias, entrar, folhear os livros, se interessava pelo conhecimento, pela cultura. E era um jovem que não gostava das diversões triviais, vulgares, comuns à juventude da sua época. Não era introvertido, era uma pessoa alegre, mas gostava de passear pelos bosques, pelas praças, pelas livrarias. Interessava-se pelo conhecimento da civilização. Era uma pessoa de hábitos disciplinados. Sua alimentação era saudável,
era quase que vegetariano. E sempre desde jovem, indagações lhe surgiam à mente. Queria conhecer, saber o porquê da existência, as causas das aflições, as diferenças existentes entre as pessoas no mundo. Tornou-se então autodidata na busca do conhecimento, onde estudou história, geografia, contabilidade. Gostava de estudar, era uma vocação. Trabalhava de forma disciplinada e, aos 16 anos, era um grande orador e excelente propagandista. Era então respeitado em seu trabalho. Ele confiava em viagens. Viajava por toda a França e também para o exterior, a trabalho. E interessava-se pelos lugares, pela cultura dos povos, pelos monumentos, pelas personalidades da história. Gostava dos caminhos dos bosques, das montanhas, dos lagos. Entrava junto à natureza e meditava, buscando o significado das coisas. Ali estava o espírito do filósofo, do pensador. E nessa busca, um dia, ao entrar em uma livraria, ele se deparou com um livro que havia publicado sua primeira edição em 1857. Ele tinha 18 anos. Quando então abriu o livro dos Espíritos, foi quando então tomou o primeiro contato com a doutrina. Em 1864, era a época de ouro da codificação espírita. Kardec trabalhava sem cessar e neste ano publicou outra grande obra da doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se encantou por esse livro e, como havia dinheiro, conseguiu comprar naquele dia o livro e imediatamente foi para casa e ficou lendo e refletindo sobre esta obra, que seria inspiração para várias das suas obras literárias, em que ele desenvolveu a doutrina espírita. Já havia nele essa predisposição para a busca do conhecimento, para a busca do sentido da vida, das causas, do futuro. E encontrou então na doutrina espírita aquilo que lhe faltava. Aquilo pulsava dentro dele e logo começou a investigar, a pesquisar, a experimentar. Era a época em que a ciência tinha grande desenvolvimento, grandes pensadores, grandes cientistas, grandes filósofos, e a França era o centro deste grande movimento em que a ciência deu um novo salto. O pensamento humano se desenvolvia. E então, Leon Denis vai
buscar nessa doutrina a base para o desenvolvimento do seu pensamento e da sua atividade. Como viajava? Ele se dedicava ao seu trabalho profissional, mas nos momentos de folga, ele começou a divulgar a doutrina dos espíritos nos países onde ia. E em 1882, aos 36 anos, após vários anos de observações, de estudos, eis que ele assume a grande tarefa de defensor do Espiritismo. Porque Kardec havia desencarnado em 1869, quando ele tinha 23 anos. E Kardec, na época, era o grande defensor da doutrina, porque era algo novo. Naquela época de grande desenvolvimento da ciência e da filosofia. Era uma nova doutrina. Então haviam várias correntes que se contrapunham publicamente nos jornais, nos debates e até ataques pessoais de que Kardec se conduía e se dedicava a responder para esclarecer a nova doutrina que viria para esclarecer sobre a imortalidade da alma, as vidas sucessivas, a existência do mundo espiritual e a possibilidade de nos relacionarmos com esse mundo espiritual através da mediunidade. E nos diz lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no título, não vim trazer a paz, mas a divisão, que toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas. Se é notoriamente falsa, se julgada sem consequência, ninguém se preocupa com ela. Mas se é verdadeira, se repousa sobre uma base sólida, se entrevê futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. Daí então, haviam críticas à doutrina espírita e havia então um esforço para não abafá-la, para esclarecer, para manter viva esta chama que estava iniciando. E, após a desencarnação de Allan Kardec, outros grandes espíritas se dedicaram, então, a defender a doutrina, junto às demais correntes de pensamento, como o positivismo materialista, que dizia que a ciência humana, resolveria todas as questões humanas, explicaria o futuro. E, de outro lado, a Igreja, que vinha com todo o seu histórico da Idade Média e que procurava manter, então, a sua doutrina. Eis que o Espiritismo surge com o aspecto filosófico, explicando a existência, o destino do ser humano. Vem com o aspecto científico, mostrando as comunicações reais entre o mundo físico e o mundo espiritual. E vem com o aspecto religioso, explicando os ensinamentos de Jesus, retirando o véu, esclarecendo aquelas passagens do Evangelho que ficaram de uma forma alegórica.
desenvolvendo os ensinamentos de Jesus para o progresso, para a felicidade das pessoas. Então, recebia a doutrina espírita a crítica dos pensadores, dos cientistas e dos religiosos da época. E então, este grande espírita, Leon Denis, já preparado, começa então a sua grande tarefa, em que ele vai à frente e, apesar das suas dificuldades de saúde, que tinha desde jovem, não recuou, porque neste momento os seus guias espirituais lhe apareceram e lhe disseram: vai em frente, no caminho aberto por ti mesmo, nós seguiremos atrás para te proteger. E ele então começa, para maior divulgação, a fazer palestras para a divulgação da doutrina espírita. E começa então a desenvolver seus livros. O livro Depois da Morte, que vem explicar a doutrina dos espíritos, mostrando a solução científica e racional para os problemas da vida e da morte, a natureza do ser humano, as vidas sucessivas. Nesta grande obra, que foi um dos primeiros livros de Leon Denis, ele nos diz sobre o Espiritismo. De todos os sistemas, ele é o único que fornece a prova objetiva da sobrevivência do ser e dá os meios de nos correspondermos com aqueles que nomeamos impropriamente os mortos. Por ele, podemos conversar com aqueles que amamos na terra e que acreditávamos perdidos para sempre. Desenvolve, então, a filosofia espírita, iniciada em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Mais adiante, nas suas obras de esclarecimento, ele desenvolve o tema da mediunidade na grande obra No Invisível, este livro monumental, em que ele desenvolve, estuda a questão da mediunidade, das manifestações e dos fenômenos espíritas, onde ele coloca na introdução a sua preocupação, porque, como naquela época, em toda parte surgiam os fenômenos espíritas, das comunicações mediúnicas, muitos se apegavam a isto apenas como uma observação, uma curiosidade, sem entenderem as grandes lições do Espiritismo para a renovação do pensamento, para a melhoria do sentimento. Então, vem ele alertar que o intercâmbio com o plano espiritual precisa ter cuidado, porque no mundo invisível há espíritos de toda ordem, e aquele que não vai com elevação, com sintonia com os espíritos bons, está sujeito a ficar apenas nos fenômenos que podem ser enganosos. Ele, então, traz desse livro
a experimentação, a análise dos fenômenos mediúnicos, deixando-nos esta grande obra para o estudo nos dias atuais. Prossegue ele em sua jornada e, aos 46 anos, em 1892, ele é convidado para uma manhã onde se reuniam os intelectuais e a sociedade de Paris, onde os intelectuais, as personalidades, iam para colocar suas ideias. E ele foi convidado. E receoso de qual seria a reação daquele público, não recuou, foi em frente e, inspirado pelos bons espíritos, com sua inteligência, com seu pensamento elevado, conseguiu falar com clareza da doutrina espírita, que encantou aquela plateia. E foi notícia nos jornais. Quando então recorriam a ele para entrevistá-lo. Era um meio de divulgação da doutrina. E ele estava incessantemente em trabalho. Ao lado do seu trabalho profissional, dedicava-se com fervor, com fé, com alegria à divulgação desta doutrina. Mais tarde, em 1911, ele então, após um grande esforço, um trabalho imenso, publicou o grande livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Refletindo neste livro sobre a natureza do ser humano, quem somos, de onde viemos, por que sofremos? Aquelas questões filosóficas que desde a antiguidade se debatiam os pensadores. Traz neste livro um maravilhoso estudo sobre as questões existenciais, mas não fala apenas do destino e da dor. Nos fala com elegância, com elevação e com alegria sobre as potências da alma. Nos diz ele, o estudo do ser deixou-nos entrever a poderosa rede de forças, de energias ocultas em nós. Mostrou-nos que todo o nosso futuro, em seu desenvolvimento ilimitado, lá está contido em germe. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. E ele nos fala de forma grandiosa sobre os recursos da nossa alma que podemos desenvolver para o nosso crescimento e a nossa felicidade. Fala da vontade, fala da consciência, fala do pensamento, fala ele do amor. Nos diz ele que o amor, quando sentido e acalentado no ser, impulsiona a alma para a elevação, de forma rápida, porque é o sentimento por excelência ensinado por Jesus. E esse grande espírita vai também organizar e auxiliar
no movimento espírita, os centros espíritas, as organizações que vão impulsionar a divulgação e o estudo dessa doutrina. Ele, então, preside o Congresso Espírita Internacional em 1925. Ele já estava em idade avançada, mas foi ao Congresso, onde exerceu um grande papel, com seu grande conhecimento e experiência, porque neste momento haviam correntes dentro da doutrina que queriam menosprezar o aspecto religioso da doutrina espírita, que nos traz a consolação, a explicação dos ensinamentos de Jesus. E ele então fez a defesa com toda a sua força, com toda a sua energia, para manter a doutrina espírita dentro das linhas originais iniciadas por Kardec. E este grande homem nunca desanimou, apesar das suas dificuldades materiais no início da existência, na infância e na juventude. Superado isto, com o seu trabalho, tinha ele as doenças. E, após a publicação do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele contraiu pneumonia, que reincidiu várias vezes. Mas ele sempre se manteve em trabalho ativo. E, às vésperas da sua desencarnação, ele entregou para os editores o seu último livro, onde ele fala sobre o gênio céltico e o mundo invisível. E, neste dia 12 de abril, em 1927, já em casa acamado, Leon Denis se mantinha lúcido. E, nos últimos instantes da sua existência, falou ele para sua empregada, pensando ainda no trabalho de divulgação da doutrina. Dizia ele: é preciso concluir, é preciso revisar, é preciso finalizar. Falava ele do prefácio que elaborou para a biografia de Allan Kardec, que estava para ser publicada uma nova edição. E ele fez o prefácio deste livro, também do grande espírita Henri Sauce, contemporâneo de Allan Kardec, que escreveu a biografia do grande codificador, neste livro que ainda temos editado nos dias de hoje. Então, amigos, este grande apóstolo da doutrina espírita, que nos legou mais de 15 livros, é uma referência de pensador, de trabalhador espírita, de grande alma, que veio para nos auxiliar a entender as questões da existência e trabalharmos as nossas potências interiores para impulsionar a nossa alma para a beleza, para a felicidade, para o esplendor, características que caracterizavam a sua linguagem de grande homem, de sabedoria.
que nos legou as suas obras em auxílio à doutrina espírita. Vamos então à nossa prece. Buscando em Deus a nossa fonte de inspiração. Pai amoroso e bondoso, grande luz do universo. Sabemos, Pai, através da beleza, das flores, das paisagens, através das estrelas que pulsam no infinito e que nos trazem à noite a visão do espaço, que mostra a tua sabedoria, cantada pelo nosso grande espírita e poeta Leon Denis, que encantou-se com a tua beleza, com a tua sabedoria, com o teu amor para todos nós. Pai amoroso, te agradecemos pelas bênçãos que recebemos neste novo dia, que pode ser um novo dia para nossas almas, onde buscamos, no fundo de nós, essa ligação contigo, e que vamos desenvolver no nosso pensamento, no nosso sentimento, na nossa vontade de sermos melhores, de nos aproximarmos de Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa doutrina de amor.